E você enxerga algum risco de profissional que usa muito protocolo, que segue muito protocolo de atendimento? Então, o risco entra até no que eu já falei, né? Já dei spoiler aí, né? Que é o risco justamente da terapia ser insuficiente para alguns pacientes, né? Porque basicamente você não está lidando com possíveis obstáculos que aquele paciente pode apresentar para o trabalho, né? Porque você só está lidando com um conjunto de sintomas ali Uhum. e acaba evitando lidar aí com tudo. Você acaba esquecendo que podem ter obstáculos, esquecendo que pode ter algumas coisas que podem te atrapalhar, de certo modo, né? E você já usou aquilo que você falou de usar o protocolo e ele não funcionar? Já aconteceu com você, de você seguir o protocolo e ele não funcionar com o paciente? Sim, acontece, né? Realmente acontece justamente por conta disso. E quando não acontece, é isso mesmo, né? Quando você vê, poxa, eu estou tentando aqui, estou seguindo o protocolo do jeito que está falando, né? Mas não vai, Você não lembra, vai. você lembra de algum exemplo para contar pra gente? Ah, eu não consigo lembrar de algum exemplo muito específico, assim, porque hoje em dia, principalmente que já fazem 7 anos, né, que eu estou em atendimento. Então, hoje em dia, raramente eu uso, né, protocolos assim fechadinhos e tudo mais. Então, eu não consigo lembrar tanto do passado. Mas normalmente era justamente essas questões, né? Porque daí você vai seguindo Uhum. bem certinho, só que aí chega uma hora que empaca. E aí você empaca justamente porque o que eu falei, que falta habilidades, ou, por exemplo, tem coisas que acontecem na semana do paciente que não necessariamente tem a ver com aquilo. E se você segue um protocolo onde fala, na primeira semana é isso, na segunda semana é isso, é coisa nesse sentido, você acaba invalidando coisas problemáticas aí da vida do paciente, por exemplo, se você segue muito à risca. Então, mesmo que haja o protocolo, você vai precisar, assim como a estrutura da sessão, a estrutura do tratamento, você vai precisar ter a sua capacidade de raciocínio clínico, de raciocínio estratégico, justamente para fazer as adaptações necessárias para os pacientes. Né? Porque cada Uhum. caso vai ser um caso, vão ter os imprevistos, vão ter as coisas da semana. Porque a gente pensa numa questão de pesquisa científica, você está trabalhando com aquilo ali naquele tempo e acabou. Né? Você não vai estar tanto preocupado em, cada paciente a gente vai adaptando. Ela não vai fazer isso. Né? Então, vai fazendo ali daquela maneira e aí só avalia. Por isso que só avalia certos sintomas, né? Não tem como avaliar tudo. Né? Uhum. E já aconteceu de você seguir um protocolo e funcionar isso? Assim, que nem o caso que a gente cita bastante, né? Que eu cito bastante, que foi um dos primeiros casos, que é o de ansiedade social, né? Paciente de ansiedade social, que, mas você vê, era uma coisa muito específica, né? Tipo, eu preciso fazer a apresentação na faculdade, então era uma coisa bem específica, eu quero fazer a minha apresentação, e eu tenho ansiedade social e tal, e aí eu fui atrás do livro, justamente o livro do Beck, de ansiedade social, que é esse marronzinho aqui, e segui o protocolo, e deu certo, mas, novamente, era uma coisa muito específica, muito focada, e ponto final. E aí o que eu acho que pode ter ajudado nisso, se você me corrija se eu estiver errado, é que a própria paciente já sabia que era aquilo, né? Ela tinha pressa com aquilo, então ela Sim, ela não levava outras demandas para você trabalhar, né? Era aquilo lá e pronto, né? exatamente. Exatamente. E porque até é bem essa questão, tipo, então se ela já fazia, antes ela fazia terapia com uma outra pessoa, e ela falou assim, não, quero trabalhar especificamente isso. Aí ela me procurou só para trabalhar com isso. Então, tipo, não era uma ideia assim, aqui eu vou poder trabalhar tudo. Né? A ideia dela, não, aqui eu quero trabalhar isso especificamente. Então é bem isso, né? Então é uma questão bem focada, né? Tanto a paciente quanto no tempo, né? Era uma coisa urgente também, né? Tipo, 3 meses, né? E tal. Tá, e você diria então que é importante os profissionais aprenderem a não depender de protocolo, né? Sim, é uma coisa assim que é do mesmo jeito que conhecer a estrutura e conhecer a estrutura da sessão do tratamento é boa, é bom, né? É bom também conhecer protocolos, é bom conhecer mais ou menos um geral, para você ter aquilo na cabeça. Mas não é ficar dependente disso. É realmente essa Uhum. questão. É pelo menos para você saber aí mais ou menos como que você pode seguir, mas que pode ser necessário você realizar adaptações quando forem necessárias, né? Ou você vai precisar às vezes dar um passo para trás, trabalhar com uma outra coisa antes, coisas nesse sentido.
Eu não sei se você já respondeu, acho que de certa forma você já até respondeu essa pergunta aqui, mas eu queria pontuar ela para ficar bem claro, assim. Você acha que não depender de protocolos, então gera benefícios para esses profissionais? E quais seriam esses benefícios, assim, que você vai ver na prática ao não depender mais de protocolo? Eu acho que o maior benefício que gera é você aprender a desenvolver a capacidade aí de raciocínio clínico, né? É você se tornar um maior profissional, melhor profissional que você pode ser. É justamente a sua independência profissional aí, né? Onde você vai conseguir desenvolver essa habilidade, né? Porque então você segue o protocolo até certo ponto, aí você para, tá, então agora eu preciso pensar aqui o que que eu preciso fazer de diferente, o que que eu preciso fazer para adaptar e coisas nesse sentido. Então, aprender a não depender de protocolo ajuda o profissional a crescer profissionalmente, a ser o melhor profissional que ele pode ser. Porque senão, se ele fica seguindo, ele simplesmente é uma pessoa que fica escrava e de manual e tudo mais, e não aprende nada. Onde se ele tem casos, por exemplo, onde não existe um protocolo, né? Porque às vezes nem é considerado um transtorno e as pessoas nem fazem muita pesquisa a respeito daquilo, né? Uhum. Então, e aí? Como que você trabalha com isso? Então, por exemplo, relacionamento amoroso, terminou, né, um relacionamento, ou autoestima, procrastinação, coisas nesse sentido, não necessariamente vai ter um protocolo específico dentro da TCC e coisas nesse sentido. Então, você vai precisar, querer não conhecer a teoria da terapia cognitivo-comportamental e suar aí, eu ia falar suar a bunda, suar, suar aí bastante para poder realmente aprender a lidar com isso, né? E desenvolver o método de trabalho com esses pacientes. Então, a gente pode dizer que um profissional, o que você está me dizendo aí, que aprende, né, a não depender de protocolo, é um profissional que aprende a pensar, né? Sim, exatamente. Então, Exatamente. eu vou até usar essa, essa aqui para usar a hashtag, ó. Quem estiver gostando aí da live, comenta aí no Facebook, no Instagram, hashtag aprenda a pensar. Essa é a hashtag da aula aí, comenta aí pra Ótimo. gente saber que você está gostando do conteúdo. Hashtag aprenda a pensar.